Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar contigo através dessa palavra, através das Escrituras Sagradas sempre, falar ao nosso coração. Que Deus abençoe seu final de semana. O texto hoje para a nossa breve meditação encontra-se no livro do profeta Naum. Eu quero ler o capítulo 1, apenas o verso 7, para aquilo que é pertinente para o dia de hoje. Diz assim: o Senhor é bom. Eu quero repetir: o Senhor é bom. É forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que nele confiam. Glória a Deus. Em outras versões trazem: o Senhor é forte refúgio no dia da angústia. E Ele sabe aqueles que confiam nele. E Ele realmente sabe. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele é fiel. E sabe também que daqueles que às vezes não confiam, mas que estão aprendendo a confiar e que irão confiar. Agora eu quero contextualizar um pouco o profeta Naum. O nome Naum significa Deus é conforto, ou Deus trará o conforto. Ele dá uma ideia de Deus nos traz o conforto, o descanso de Deus, seria isso. E essa mensagem que eu li, ela traz justamente muita esperança ao nosso coração no que diz respeito aos nossos dias, alguns dias que passamos, que são bastante difíceis. Sei que falo com irmãos, e quando eu falo que ser irmãos, é porque é a semente que eu carrego. Eu também passo, o pregador aqui está junto com vocês, tá bom? Que passam por lutas, que passam por guerras duríssimas e que se arrastam ao longo de muito tempo, guerras que parecem que nunca terão fim. Essa é a impressão que nós temos às vezes, e era o que os israelitas estavam passando, e o profeta Naum foi incumbido de levar uma mensagem a qual o Senhor era poderoso, e o Senhor estava no controle sempre de todas as coisas, que o Senhor reina, que o Senhor tem o controle de tudo. Essa era a mensagem. Ele começa falando: o Senhor é bom, e o Senhor é bom. Mas a verdade é que o cenário deles não pareciam com isso, porque era o cenário do exílio babilônico. Eles estavam justamente durante o período do rei Manassés, que era nessa época que o profeta Naum se levantou como profeta, do rei Manassés, que era um rei ímpio, que particularmente só afundou mais a nação de Israel por causa dos seus pecados, entregando até mesmo o próprio filho em sacrifício vivo. Fez várias atrocidades, e a verdade é que as atrocidades da vida, elas deixam marcas registradas. Por exemplo, como essa, entregar o filho em sacrifício. Mas todo dia vemos situações que são bastante degradantes. Vimos senhores e senhoras que lutam porque os seus filhos não conseguem, nasceram talvez deficientes, têm uma deficiência física ou mental, e saem pela rua para venderem panos de prato na frente das padarias, na frente dos comércios, para poderem conseguir levar algum alívio, algum sustento. E parece que todo esse sustento em vão. É a mãe que foi abandonada pelo esposo, deixou ele com 5 filhos e sem pensão. São situações que todos os dias nós vemos e pensamos: nunca vai ter fim. Esse é o dia da angústia. E o dia da angústia era justamente no exílio babilônico. Ele contemplava justamente aquele momento. Aqui em questão era o rei Senaqueribe, que estava no comando das tropas inimigas. E naquela época as guerras elas duravam durante muito tempo. E antes da guerra começar em si, havia um prenúncio, um anúncio de guerra, que era chamado o dia da angústia, ou talvez os dias da angústia. Os reis inimigos cercavam as cidades alvo de serem tomadas, objetos alvos. Eles cercavam e mandavam ali os mensageiros, talvez tidos como Rabsaque, relatado na própria palavra de Deus. E esse mensageiro levava uma mensagem de destruição e morte. Tinha 2 alternativas. Normalmente, ou eles se entregavam ao inimigo, que
traria muita dor e muita angústia. Era levada às esposas, as esposas eram estupradas, as filhas eram dadas aos próprios soldados do exército inimigo, isso tudo na frente dos homens, que se sentiam impotentes e incapazes de fazer qualquer coisa. Mas o dia da angústia, na verdade, não era o dia da guerra em si, era o dia que antecedia. E antes do exército inimigo chegar, ele passava por outras cidades, o que ia deixando um rastro de sangue para trás, fazendo as atrocidades, essas das quais eu mencionei algumas pouquíssimas, mas dentro de muitas outras, como espalhar crânios pelo caminho, a fim de deixar uma mensagem de terror para que ficasse mais fácil a negociação de entrega. Mas eu quero te dizer, meu irmão, não negocie com o inferno, não se entregue para o inferno. Quem luta do seu lado é o general todo-poderoso, o Senhor dos exércitos, sabe? É o grande da Galileia, o Jesus de Nazaré, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o que tem controle sobre os ventos e sobre o mar, o que tem controle sobre os mortos, o que tem autoridade sobre qualquer demônio. Esse é quem luta por você. E para ele, nada. Eu quero repetir, para ele, nada. Eu quero repetir para ele mais uma vez, para ele, nada é impossível. Então, somente acalma o teu coração. Talvez você esteja passando no dia da angústia. Eu quero ler alguns textos sobre o que podemos fazer nesse dia. Irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 33, fala justamente do rei Manassés. Durante esse período, ele se entregou ao pecado, mas depois ele teve arrependimento. E a palavra fala em 2 Crônicas 33, versículo 12, fala assim, em sua angústia, Manassés buscou o Senhor seu Deus e se humilhou com sinceridade diante do Deus dos seus antepassados. Era Deus dos antepassados deles. Talvez era um Deus que, como Jó ele falava, ele só tivesse ouvido falar, mas ele resolveu colocar o joelho no chão e orar e acreditar na mensagem que estava sendo pregada. Acreditar, ele se humilhou. Por quê? Porque ele foi humilhado antes, irmãos. Ele passou por grande vergonha. O rei que estava em questão, eu creio que era, eu não me lembro qual que era Senaqueribe, ele colocou um gancho no nariz dele e saiu arrastando ele na frente de todos. Sabe, o que era rei agora não tinha poder nenhum, o que estava sob controle não tinha poder nenhum. Era um cenário de destruição e caos, e ele se arrependeu dos seus maus caminhos, de tudo que ele tinha feito, e pediu perdão ao Senhor, e o Senhor em sua bondade o restaurou. Mas o nosso rei é o Senhor Jesus Cristo hoje, o nosso reino não é desse mundo, e o Senhor também ele nos mostra como lutar. O Senhor Jesus também teve um dia da angústia, foi justamente o jardim do Getsemane. O jardim do Getsemane fala muito sobre inclusive a etimologia da palavra Getsemane significa aperto, significa angústia. E a palavra fala que Jesus chegou a suar sangue antes da sua entrega à cruz, antes de tudo que ele iria passar. Ele sabia que deveria passar por aquilo. A palavra sabe que que ele se entregou, ele mesmo se entregou e ele saberia que deveria passar por aquilo. Eu quero ler com vocês Lucas, Evangelho de Lucas, de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo 23, nós vamos ler o verso 39, diz assim: Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume aos Montes de Oliveira. Aí no versículo 41 fala assim, afastou-se a uma distância de como um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Afastou-se como a distância de um arremesso de pedra, ajoelhou, e nos outros evangelhos fala se prostrou e orou. Ele se prostrou diante de Deus, irmãos. Então vamos fazer o que nós devemos fazer justamente quando vem esse dia da angústia, quando nós olhamos para o nosso cenário, é só destruição e caos. Nós pensamos que nada vai acontecer, o impossível bateu na nossa porta, mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você serve um Deus que é impossível. O cenário pode ser de morte, mas Deus pode restaurar.
Você pode olhar, tudo está em cacos, a sua vida está toda despedaçada, mas o Senhor ainda assim, Ele pode fazer uma nova obra, juntar todos os cacos e fazer uma obra melhor daquilo que começou. E quer saber uma coisa? Era necessário que assim fosse. Era necessário que assim tivesse. Sabe por quê? Porque as pessoas que te acompanham, não se engane, tem muitas pessoas olhando por você, pessoas que você nem imagina estão olhando para a tua história. Alguns estão pensando, ele não vai dar conta, ela não vai dar conta, ele vai se entregar à dor, ela vai se entregar à dor. Agora não tem mais jeito, olha, só faz cagada. Olha, agora não vai mesmo não, agora vai dar um problema muito sério. Torcendo para que a gente se escorregue na casca de banana, torcendo para que a gente atravesse alguma esquina e sejamos atropelados. Existe, irmãos, pessoas assim. Os inimigos, eles estão ali o tempo inteiro. Mas o que nós fazemos? Então, acompanhado de seus discípulos, afastou-se a uma distância de como um arremesso de pedra. Colossenses capítulo 3, versículo 3, fala que aqueles que estão em Cristo são escondidos em Deus. Esconda-se no Senhor, afaste-se das pedras, sabe? Inseto não ataca a luz apagada, eles não atiram pedras em árvores que não dão fruto. Um inseto não ataca a luz apagada. Então afaste-se um pouco, esconda-se em Deus, mantenha-se um período isolado durante esse tempo. Foi o que os reis fizeram. Eles entraram, fecharam as portas do coisa e oraram e clamaram a Deus, e Deus enviou um anjo. A palavra fala que enviou um anjo e matou 185 mil soldados. Então esconda-se no Senhor. Essa peleja não é sua, isso não é seu. É necessário. Alguns cenários que nós vivemos, meus irmãos, vai muito além da compreensão da nossa mente. Nós não entendemos. Não queira ter compreensão, você não vai conseguir. Isso causa perturbação. Isso causa. A gente chega a pensar que está surtado. A gente chega a pensar que vamos desfalecer. Então, olhe para Jesus, afaste-se à distância de uma pedra, para que as pedras não possam. Esconda-se em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Salmo 91, versículo 1. Mas tem uma finalidade, irmãos, não é para nós ficarmos quietos. Lá dentro nós vamos nos prostrarmos, fala assim, ajoelhar-se, prostrar-se, se humilhar, assim como o rei Manassés fez. É um momento de arrependimento, analisar tudo que nós temos feito, se não, sabe, mas sempre nesses períodos em que nós somos escondidos no Senhor, nós pensamos muito em tudo que nós fizemos. Então reflita, aproveite esse tempo, mas não se curve diante a dor. A dor, ela tem o poder tanto de atrofiar como de fazer crescer. E toda dor que você sente, ela está gerando em você maturidade espiritual. Eu quero repetir, toda dor que você sente está gerando dentro do teu coração maturidade espiritual. É para você crescer, é para você avançar, é para você seguir em frente, não é para você perder. Eu sei que por vezes a gente perde as forças, e por vezes esses cenários, esses desertos se atravessam por dias e dias. E quando nós pensamos que vamos atravessar aquele deserto, é um deserto atrás de outro deserto, um deserto na sequência do outro. Mas não desfaleça, se proste diante ao Criador e fale com Ele, ore. Sabe por que orar, meu irmão? E eu quero terminar, porque Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Se você tá cansado, Deus é a fonte de ânimo. Davi recobrou as forças no Senhor. Se você está desanimado, se você está sem forças, Deus é a fonte de toda força. Se você está com raiva, irado, se você está com ódio da situação, Deus é a fonte de amor. Ele lhe trará uma visão nova de tudo. Se você se encontra desesperado, Ele é a fonte de esperança para você. Se a sua carne está fraca, Ele é o Espírito, a canção mais viva. Ele não falha, as suas promessas sempre se cumprem. Então ajoelhe e ore, fale com o Senhor, não perca tempo, fale com o Senhor. Eu quero terminar com Romanos capítulo 15, versículo 13, fala assim, que o Deus de toda esperança, Paulo falando à igreja de Roma, que o Deus de toda esperança os encham de plena alegria e paz, pela plena confiança nele.
E que o Deus da esperança que o Deus da esperança os façam transbordar de toda alegria pelo poder do Espírito Santo. Esse é o desejo do meu coração hoje, para mim e para vocês, irmãos. Que no momento, nos dias da angústia, assim como Naú relatou, Deus possa ver em nós a nossa confiança, sabendo que tudo que Ele faz para nós, por mais difícil que seja, tem um propósito específico. E é um propósito de conhecimento, é um propósito bom. E que Ele possa ser para nós um forte refúgio, que nós possamos sempre estar escondido debaixo das asas do Senhor. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem hoje. Que Deus abençoe o final de semana de vocês. A paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.